visualizar agora um processamento baseado em filas. Bem, eu tenho aqui uma transação que vai atualizar o e-mail do usuário 18. Como eu botei aqui o output, a gente vai ver qual era o e-mail anterior, deleted, qual é o e-mail atual, inserted, após o update, né? Opa, ela está com o mesmo e-mail. Provavelmente um probleminha no meu cadastro. Mas vamos colocar um 2 aqui para não ter erro. Então a Adriana Franzoni, ela tinha um e-mail dri.franzoni@globo.com. Esse e-mail foi atualizado para drifanzoni2@globo.com. A Adriana Domingues também tinha um e-mail, né, domingues@gmail, foi atualizado para domingues2@gmail.com. Registro 23. Como eu abri uma transação, a atualização do registro 18 e do registro 23, elas não foram comitadas. E eu também não efetuei rollback. Isso significa que o registro 18 e o 23 encontram-se bloqueados. Vamos tentar então ler esses registros. Inicialmente, sem o no-lock, eu não consigo ler os registros. Eu fico aguardando. Aguardando, aguardando, aguardando. É claro que se eu colocar o no-lock, uma vez que o no-lock permite leitura suja, né, um hint que lembra o read uncommitted, eu vou ver aqui, ó, registro 18 e o registro 23. Dessa vez vamos copiar com o cabeçalho. Então temos aqui o registro 18, aqui o e-mail novo dela, e o registro 23. Nesse ponto o no-lock parece ser até interessante, porque ele não manteve o bloqueio. E eu já estou vendo as atualizações, né? Mas a gente tem que lembrar que se um rollback acontecer, eu vou estar vendo lixo. Mas o fato é, sem o no-lock, eu não consigo ver. Então fico esperando. E vou ficar esperando até que essa transação ou dê rollback ou dê commit. Aqui eu quero fazer um select. Eu quero saber quantas ofertas existem por usuário. Então eu fiz um select, um count na tabela de ofertas, onde os usuários sejam de 15 a 25. Lembrando que na tabela de usuário, o 18 e o 23 estão bloqueados. As ofertas deles não estão bloqueadas, mas os usuários estão bloqueados. Então aqui eu tenho 18.312 e o 25.320. A gente lembra que aquela coluna de ofertas tem a quantidade, está todo mundo zerado, mas ela tem a quantidade de ofertas que as pessoas fizeram. Agora vamos supor o seguinte, eu quero atualizar. Então aqui, por exemplo, o usuário 15 tem 295 ofertas. Eu preciso atualizar essa coluna. Mas eu não vou conseguir atualizar porque o 18 e o 23 estão bloqueados. Então meu update não vai conseguir atualizar todos os registros. Eu vou ficar bloqueado. Então se eu fizer aqui esse update, eu vou ficar esperando. Esperando, 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 esperando. Abri a transação e fiquei esperando. É nessa hora que entra um hint muito interessante, que é o read past. O read past, ele lê e quem está bloqueado, ele pula. Então se eu fizer aqui um read past, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que ó, ele leu o 15, o 16, o 17, o 18 ele pulou, porque o 18 está bloqueado. Leu o 19, o 20, o 21, o 22, o 23 ele pulou porque está bloqueado. Leu o 24 e leu o 25. Então com o read past a gente pode atualizar só quem está livre.
Eu vou lá e atualizo quem eu já posso. Ok, ele atualizou 9 linhas. Era para atualizar 11 linhas, né, que é do 11 ao 25, mas do 15 ao 25, mas conta o próprio 15, então dá 11 linhas. Ele só foi capaz de atualizar 10 linhas. Vou efetuar um commit. E aqui eu vou efetuar um rollback desses dois usuários. Quando eu vou fazer a leitura, não precisa ser suja. Eu vou pegar um resultado bem interessante. Aqui eu vejo que a Adriana 18 não foi atualizada, né? A quantidade de ofertas dela não foi atualizada. E a Adriana Domingues também não foi atualizada. Mas o bacana do Read Past é que ele vai atualizando quem ele pode. Quem tiver bloqueado, ele pula. Isso aí poderia ser interessante, por exemplo, se eu tivesse que atualizar um cadastro de clientes, que os clientes eles modificam o cadastro a todo instante. Então poderia ficar rodando, uma vez que eu sei quantos clientes tem, por exemplo, digamos eu tenho 1000 clientes, eu poderia rodar o Read Past, aí ele conseguiria atualizar 950. Poxa, faltou 50. Eu poderia rodar o Read Past novamente, para atualizar só esses restantes, né? Então não ficaria esperando que o cadastro inteiro ficasse livre para atualizar. Agora, é claro, tem que ter uma lógica na aplicação para que a gente saiba exatamente quanto falta, né? Porque o Read Past ele não fala, olha, deixei de atualizar tantos registros. Ele só fala, consegui atualizar tantos registros. Então, se de repente ele conseguiu atualizar 950 e a gente sabe que tem 1000 clientes, a gente sabe que ainda faltam uns 50 restantes. A gente poderia rodar um novo update desconsiderando os 950 atualizados. No nosso caso, por exemplo, a gente atualizou todo mundo com a coluna de ofertas. Os bloqueados eram o 18 e o 23. Então a gente poderia fazer o seguinte: vamos atualizar de novo, até com o Read Past, se for o caso, mas só quem está com oferta igual a 0, para que eu não tenha que passar de novo pelos mesmos registros. E aí, uma hora vai desocupar o 18 e o 23, e aí eu vou conseguir ficar atualizando. Então, o Read Past ele é uma forma de você ir atualizando, como se fosse filas mesmo, né? Vamos atualizando quem está disponível, quem está, digamos assim, no primeiro lugar da fila, de forma a não ficar bloqueado. Então, ele é um hint que serve para isso. Dá para a gente até montar uma aplicação de filas com ele, né?